Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui no nosso podcast Metro Quadrado, que fala sobre mercado imobiliário, fala sobre investimentos imobiliários e condomínios. Inclusive, hoje o tema aqui é condomínios. Vamos falar com o Dr. Igor Araújo, Igor Antônio Araújo, que é advogado especialista em condomínios já há muitos anos. Boa tarde, Igor. Seja muito bem-vindo. Boa Tudo bem com tarde, você? Ricardo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas aí que, porventura, você e os ouvintes tenham sobre esse assunto aí que está em voga hoje em dia, tendo em vista aí a verticalização das cidades, em especial aqui na capital dos paranaenses. Legal, muito obrigado, Igor, por estar aqui. É um prazer estar com você. A gente trabalha junto em alguns condomínios, então eu conheço já o trabalho dele há muitos anos. Eu sou o Ricardo Reis, síndico profissional de alguns condomínios, como o próprio The Five, onde está aqui a própria CBN. Lançamos um curso agora, era um livro, agora é livro e curso, que é o Síndico de Sucesso. Falarei mais no final um pouco sobre isso, estrutura negócios também e faz a parte de comunicação e educação na área imobiliária. Então, Igor, como é que você começou? Começar a tua Claro, inspiração de entrar claro. nessa área jurídica. E ela foi, né? Eu já atuava, né? Em um escritório de advocacia, né? E em um certo momento o meu sócio, né? Que era o Dr. Júlio Boing, ele atendia, fazia um assessoramento tributário de uma administradora aqui de Curitiba, Tá. né? E o dono dessa administradora estava com um problema em um condomínio em que ele não conseguia aprovar um determinado regramento do regimento interno, né? E ele me convidou para participar dessa assembleia, né? E eu expliquei para ele, até no dia, me lembro muito bem, né? Eu expliquei para ele que eu não tinha qualquer noção, né, de direito condominial e não saberia como atuar nessa assembleia, né? Ele falou: Igor, você, né, poderia ir lá para conversar com os moradores, né, ter um diálogo com esses moradores, porque a minha equipe não consegue mais isso, né? E eu resolvi atender esse pedido, me desloquei até esse condomínio, né, fica na região metropolitana de Curitiba, e de uma forma surpreendente eu me dei muito bem na Assembleia, consegui aprovar o que o síndico precisava, o que o condomínio precisava com relação ao novo regramento do condomínio, né? E, né, esse dono dessa administradora ficou surpreso e começou, né, a divulgar essa minha facilidade de lidar com as pessoas, em especial nas assembleias, né, para eu ir resolvendo problemas que a equipe dele não estava resolvendo, né? E com isso, né, eu fui pegando gosto pela matéria do direito condominial, né? É uma área do direito muito recente, né? E comecei a estudar, né, com mais afinco, né? E faz aí desde 2010, praticamente, que eu venho atuando somente com o direito condominial. Acabei me apaixonando com relação ao tema, né? Ao tato com as pessoas, né? A essa facilidade que eu tenho em trabalhar com as pessoas, em ouvir as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, tanto para quem atua no direito condominial, como para os gestores, né, dos empreendimentos, que é ouvir, dialogar e procurar trazer, né, para a gestão e para os moradores, né, os aspectos técnicos, né, da legislação, né, e as saídas também infralegais, né, que os condôminos podem compor numa assembleia para conseguir trazer ali para o condomínio o que ele realmente busca, né, que é o objetivo é ter um condomínio sempre organizado, com as manutenções em dia, né, uma convivência harmoniosa entre todos os moradores. Então é isso, né, que é um trabalho de assessoria jurídica hoje prestado por mim e pela minha equipe. Muito bom. Eu corroboro o teu trabalho, trabalha muito bem. Acho que essa tua facilidade em escutar, né, e acalmar as pessoas, teve sucesso nessa tua primeira empreitada. Eu vejo que nesses anos que nós estamos juntos aqui, fizemos muitas assembleias juntos. Praticamente todo dia a gente manda uma multa para algum condomínio, né? É raro o dia que não Uhum. manda uma multa e mesmo assim a gente consegue manter uma boa relação com os condôminos, os proprietários. E a gente tem tido, além de ter essa
facilidade no trato com as pessoas, na parte jurídica, né, que é o que dá o fundamento para a gente poder assessorar, dizer qual é a solução de cada caso. Na hora que precisa ir para a justiça também funciona o teu escritório. Sim. E vamos entrar um pouco nisso. Depois eu queria botar uns casos também, o que mais dá de Claro, problema, claro. tal, mas para dar um contexto para quem não está na área Com de condomínios, certeza. né, que não é uma área fácil, uma área bem complexa, que envolve patrimônio das pessoas, o dia a dia, né, onde a pessoa mora, envolve barulho, envolve cheiro, envolve pet, envolve confusão, briga, né, direitos de tudo que é tipo. Mas, pela ordem, assim, acho que a convenção de condomínio é a lei mais importante. Como é que você vê essa convenção? Isso, né? E isso é muito importante, Ricardo, porque quem lida com o direito condominial, ele tem, né, algumas bases legais, né? O Código Civil, né, que regulamenta a convenção interna do condomínio, que é a norma maior do condomínio, e o regimento interno, que vem dispor sobre as regras do dia a dia do condomínio, né? Então, a convenção e o regimento interno, eles têm que ser o DNA daquele condomínio, né? Os condomínios, eles são diferentes, né, nas suas tratativas, nas suas divisões internas, administrativas. Então, tanto a convenção como o regimento interno, eles devem, né, determinar ali como o condomínio se organiza de forma administrativa, né? Então, isso, o síndico e aqueles moradores que participam, né, eles devem ter pleno conhecimento dessas regras, né? Porque o que eu digo hoje, o maior problema do condomínio são os condôminos, né, que tentam viver de forma individualizada, né? E a vivência em condomínio, né, ela é uma convivência com outros proprietários, né? Então, a dificuldade hoje que nós temos é com aquele morador ou com aquele proprietário que não sabe viver em um ambiente coletivo. Ignora por completo essas regras, né? E pensa que o direito de propriedade ele é absoluto, quando no condomínio ele não é. Ele é relativizado para que haja uma convivência harmoniosa entre todos os moradores, né? Sim. Então, isso é muito importante. Sabe, quando eu fiz direito, fui numa biblioteca uma vez e tinha um dicionário que era de latim, salvo engano, e tinha condomínio. A tradução era a rainha da discórdia. Que a hora que você divide um imóvel em duas pessoas, já, né, cada um tem um horário, cada um tem uma rotina, já começa a viver um certo conflito. E se não tivesse as regras, né? E daí as regras para cada condomínio são um pouco diferentes, mas Sim. basicamente tem uma lei que rege tudo isso, que é o Código Civil, que está um pouco atualizado. Como é que está? Ele foi, né? Com o advento da pandemia, né? Dos poucos aspectos positivos, né, para a sociedade, né? Trazendo isso para o direito condominial, né? Foi uma modernização no Código Civil que trouxe regras, né, em especial para as assembleias, né, para a possibilidade das assembleias serem virtuais, né? Nós tivemos aquele período, né, que abrangeu toda a sociedade de um afastamento, né? E o condomínio precisava, naquele período de 2 anos, né, ter as suas atividades e as suas deliberações, e a saída que o legislador encontrou foi realmente a Assembleia Virtual. Então, esse é o ponto positivo, né, que a pandemia trouxe para o direito condominial, né? E para nós que estamos no dia a dia, tal qual você, Ricardo, né, com as assembleias, é um facilitador, né, para vocês que são gestores de condomínio, né, a tratativa de uma assembleia online, porque, né, ela tem um alcance, né, para todo e qualquer morador que queira participar, né, estando em loco ou não, né, e a assembleia ela se torna muito mais objetiva, né, muito mais clara, né, e que o gestor ele pode conduzir de uma maneira muito mais transparente, né, possibilita a apresentação de slides, vídeos, o que facilita muito a vida de vocês, gestores aí de condomínios. É surpreendente, né, Igor, porque você imagina que o presencial é melhor, né? E as pessoas mais sêniores têm essa visão também. Mas na prática, a gente vê que as online são muito melhores. Muito E melhores. não as híbridas, que é online e presencial, as só online. Isso. Que daí não tem aquela confusão de quem está presencial não escutar quem está online e vice-versa, né? E a gente vê que cada um fala no seu tempo,
parece que a tensão emocional diminui bastante, Uhum. todo mundo pode falar, está sendo gravado tudo aquilo, né? Você pode mostrar e funciona muito bem. E nas assembleias ainda, então acho que essa lei veio para beneficiar, acho que ajuda muito a participação também, que é muito baixa. E eu queria perguntar para você essas duas coisas, Igor. Primeiro, da participação, que a gente vê que são os mesmos que vão na assembleia sempre, a maioria dos condomínios vai muito a pouca gente, e depois, na sequência, também as pessoas que não participaram não leem a ata também. E está todo mundo tendo que seguir aquilo que foi decidido na Assembleia. E é Isso. importante que a gente incentiva que vá o máximo de pessoas, porque ajuda a pensar, mais pessoas pensam melhor, né, de maneira Uhum. organizada. Como que você vê essa participação e depois esse conhecimento do que aconteceu? Perfeito. Ricardo, a questão da Assembleia, ela é o órgão, né, mais importante do condomínio. É ali que os condôminos, né, os proprietários vão definir, né, o futuro do condomínio, e a participação, né, ela se torna para aquele morador que tem o objetivo de ter o condomínio caminhando de uma forma transparente, com as manutenções em dia, é o momento que ele tem que se dedicar, né, para acompanhar as atividades do condomínio. A Assembleia Online possibilitou que isso, né, o alcance da Assembleia seja muito maior, mas hoje em dia, infelizmente, nós vemos que a participação dos moradores ela é muito pequena ainda. Né? Então, a importância do morador ter a consciência que ali, né, aquele momento de algumas horas da noite, né, só vai trazer benefícios, né, porque ele vai estar acompanhando e decidindo aquela determinada pauta que o síndico ele é obrigado a seguir, né? E todos os outros moradores vão ter que cumprir aquilo que lá foi definido. Vamos partir para as curiosidades, começar com as assembleias, né? Então, já nos aconteceu de aparecer uma pessoa na assembleia Uma, só, sim. e a gente faz a assembleia com uma pessoa só, e ela decide tudo, e todo mundo, centenas às vezes de pessoas, tem que seguir aquilo que foi decidido. É legal isso? Não, porque não tem ele é legal, né? Uma pessoa, o proprietário. Legalmente falando, Sim, não é bom, mas é não é legal. bom, né? Tá. Mas se estiver uma única pessoa na Assembleia, a Assembleia ele pode ir ali deliberar sobre assuntos, né, que vai afetar toda a coletividade, né? Eu já participei de assembleias que nem o síndico foi, né? Estava eu e a administradora, né? Nesse aí nós tivemos que cancelar e remarcar também, né? E o que é muito comum das assembleias é os moradores quererem tratar assuntos que não estão em pauta. Ah, é bem comum, Bem né? No meio comum, da pauta vem e com isso outro assunto, surgem né? outros assuntos, né? Uhum. E aquele síndico que ele é diligente, tem uma, uma mesa com o presidente, né? E que o objetivo ali cumprir a pauta, né? Ele não pode deixar isso acontecer, porque esses assuntos que não estão em pauta, eles não devem ser deliberados, sob pena de nulidade, né? O Poder Judiciário vir lá e decretar que aquela decisão ela não tem qualquer efeito. Eu queria perguntar isso, dar algumas dicas para o nosso seguidor, nossos ouvintes aqui. Para a Assembleia, no meu ponto de vista, o presidente é fundamental, porque para Fundamental. ele manter a pauta, manter a ordem, dar voz a todos, que ninguém sinta desprestigiado, mas Uhum, também não deixar ninguém ser monopolizar a conversa. Quais são as tuas dicas para uma boa perfeito. Assembleia? A Assembleia, Ricardo, eu falo, né, para os clientes do escritório que ela não inicia no ato que ela foi designada. Ela inicia uma semana e meia antes da Assembleia, que é o período que o gestor e os demais membros do conselho têm para organizar a Assembleia. Né? E são esses assuntos que vão ser trazidos em pauta. Nós vamos apresentar esses orçamentos, nós vamos encaminhar aos moradores de forma antecipada, né? Para que no momento da Assembleia os moradores tenham ali ciência do que vai ser pautado e discutido. Né? Na Assembleia, como você muito bem disse, Ricardo, aí, né, com certeza da sua experiência na área, é ter um ótimo presidente para conduzir os trabalhos, não deixar que assuntos que não estão em pauta sejam tratados, né? Conduzir a Assembleia de uma forma objetiva para que ela não fique aquela Assembleia cansativa, né? Em que, né, a mesa, o presidente perde a condução da Assembleia, os moradores ficam desinteressados com aquele assunto e acabam abandonando a Assembleia. Então, tudo isso tem que ser tratado pela gestão com o maior carinho para que
a Assembleia realmente alcance seu objetivo, né? Que é das tratativas que o condomínio precisa. É uma boa assembleia, em 1 hora você resolve tudo. Com 1 hora e meia, 2 é muito tempo. Já daí, se as pessoas passou um pouco desse tempo, as pessoas já perdem interesse em vir na próxima. E também a educação e a civilidade é importante para que as pessoas também não percam o interesse de vir, né? Porque você ter briga, muda o tom de voz, né? Um ofende o outro, já tem gente que quer ficar longe disso. Até por causa disso, eu acho que tem pouca presença às vezes. Perfeito. E ali, Ricardo, voltando à Assembleia online ou virtual, esse é o momento que o administrador da Assembleia ele começa a conduzir, né, melhor, né? Ele não deixa que aquele morador também se estenda em um assunto que não tem, ele consegue, né? A Assembleia virtual permite esse controle maior para evitar essas discussões que são totalmente desnecessárias, né? Quando precisa mesmo, pode até mutar o microfone, não cortando a palavra, mas dizer, olha, precisamos encurtar, tem mais 30 segundos, dá um prazo, né? Começa a ficar mais formal a Assembleia para que possa dar vazão, né? Perfeito. E daí, dos problemas, né? A gente vê o que são os vários problemas que acontecem em condomínio. Ricardo, nós atendemos, né, dos condomínios, né, mais simples aos condomínios mais luxuosos aqui de Curitiba. Os problemas são os mesmos, né? Então, é o problema do pet. O que acontece com o pet? O pet, ou ele está em uma área que é indevida, ou ele está solto, né? Recentemente, num condomínio que nós atendemos ainda, esse morador foi multado, né? Diversas vezes porque ele andava com um cachorro solto pelo condomínio. Infelizmente, o cachorro veio ser atropelado e morreu, né? Então, se o morador cumprisse aquela regra de estar com o pet na guia, né, esse fato triste certamente não teria acontecido, né? Outras questões é o barulho, né? Aquele pet que fica em casa sozinho, latindo. Como é que resolve isso? Né? Esse também, né? Primeiro, aquela questão da notificação de orientação, né? Porque a gestão ela não deve buscar a aplicação da multa de forma direta, então o que nós orientamos é orientar o morador através de uma notificação, uma advertência, em reincidindo o fato, né? Aí sim aplica-se a multa, né? Mas tem casos extremos, né? E acontece muito no final de ano, né? Daquele tutor do animal de estimação abandonar o animal. E aí Vai sim, viajar, vai viajar. E aí sim é um caso de polícia, né? Que o gestor ele tem que acionar a polícia para que tome as medidas cabíveis, né? E a polícia toma. Tá certo. E acontece muito da pessoa não saber que está latindo o dia inteiro. As pessoas falam para o tutor que está acontecendo isso, ele está trabalhando, a pessoa não vê. E sugere que põe uma câmera dentro do apartamento para que ele veja. E caso ele não ponha, nós colocamos fora para que tenha a prova de ouvir que realmente está incomodando. Porque daí, quando a pessoa vê que está incomodando os outros, ela toma uma atitude. Perfeito. Né? E nesse link, né, do tutor, nessa situação do tutor não acreditar que o cachorro está fazendo barulho, uma situação muito semelhante acontece com os pais. Ainda mais nesse período de férias que nós estamos, né? Os seus filhos estão em casa sozinhos, né? Estão fazendo barulho. Né? O pai ele tem, de uma forma natural, já ir contra aquela informação. Proteger, né? Meus filhos não estão fazendo barulho, né? Sim. Mas aí o síndico tem condições de conseguir fazer prova daquilo, orientar os pais, né? Primeiro a orientação sempre, para depois aplicar alguma penalidade. Porque hoje o que eu vejo, o que acontece muito, dos pais repassarem a obrigação de cuidado para o condomínio, né? Pensando que o condomínio ali é uma extensão do colégio e não é. Né? Então, esse dever de cuidado, de zelo com a criança, cabe única e exclusivamente aos pais. Boa, bem colocado esse de trazer as crianças. O que mais que dá problema bastante? Garagem, né? Infelizmente, um caso típico, né? Eu vou estacionar aqui para descarregar o carro e ficar mais perto do elevador. Tá. E o proprietário daquela vaga chega, né? Ou até temos hoje casos reincidentes eu tenho uma vaga padrão e a minha caminhonete
ela extrapola um Que é terço. bem comum hoje. É A bem pessoa compra comum. uma vaga média e compra um carro grande. E Isso. está na escritura, vaga média. Ele não consegue nem vincular que comprou a vaga média, né? E quer pôr o Uhum. carro grande lá e não tem direito, né? É. Como é que funciona daí? E eu vou contar um caso que aconteceu no escritório. Um proprietário dessas caminhonetes me ligou. Igor, eu vou estacionar a minha caminhonete porque ela cabe na vaga, mas a caçamba fica toda para fora. Né? Eu falei, mas você compra uma roupa que não te serve? Sei. Ele falou, não, eu não compro roupa que não me serve. Eu falei, então a vaga que você tem Bom né, argumento. não cabe para sua caminhonete, por isso é proibido. E o condomínio vai manter, né, a determinação e a regra de que esses veículos que extrapolam em muito a vaga de garagem não podem permanecer ali. E o nosso maior trabalho, né, não sei se o teu também é conseguir convencer as pessoas algo contrário do que elas acreditam, sem brigar e sem dar multa. Porque se dá uma multa, você arranja um inimigo, né? Isso, Então, tem que tentar convencer. E as pessoas às vezes convencer. não querem entender. Como é que faz para a pessoa entender? Você quer ser um ponto forte. Como que faz para a pessoa entender aquilo que ela não quer E eu entender? acho que é trazer a situação para o cotidiano dela, para o mundo dela, né? Esse exemplo da vaga de garagem, né? Por mais simples que seja, ele conseguiu compreender, né? Porque No eu fim, falei, compreendeu. né? Então ele locou uma vaga no estacionamento na quadra do lado e deixou a mega caminhonete dele lá e conseguimos resolver esse problema. Outro problema que tem é barulho, né? Porque os Barulho prédios têm pouco isolamento acústico, né? Tem por exemplo, barulho entre apartamentos, que é uma coisa, e tem o barulho da festinha. das Como é que resolve os festinhas. dois casos? Também com bastante orientação, né? Aqui nos condomínios que você administra, Ricardo, né? A orientação, né? Que a gestão faz é essencial para que aquele condômino que loque um espaço saiba que aquele espaço tem regras e que ele tem, Previamente, né? Já né? assina antes, vendo o horário ali, Isso, né? as consequências de se não cumprir, né? E quando a situação se dá entre unidades, exige uma cautela ainda maior da gestão, né? Porque hoje nós temos aí condomínios que em um andar se tem 30, 40 unidades, né, de estúdios, né, que dificultem muito a identificação da origem do problema, né? Então, o síndico ele não pode agir por impulso em recebendo uma denúncia de um morador, acatar aquilo como verdade absoluta, né? Então, nós pedimos para que seja verificado se tem uma condução de uma outra reclamação, né? Para formalizar aquilo, para que essa multa ou essa advertência não seja contestada depois judicialmente. Perfeito. Você tocou no síndico. Como é que você vê a figura do síndico? Tem um síndico que é um morador, tem um síndico profissional. Como é que você tem essa relação do síndico e também da administradora? São três partes Ótimo, ali, né? O são três jurídico, a partes. administradora e o síndico. Isso. E nenhum exerce, né, o síndico, a administradora e a assessoria jurídica, eles não, as suas funções elas não se misturam, né, elas se somam, né? O síndico hoje ele deixou de ter aquele papel de síndico morador, né? A sindicância cada dia mais exige especialização, né? Tal qual uma empresa. Os condomínios eles devem ser geridos tal qual uma empresa, né? E o síndico morador ele tem a boa intenção, a boa fé de querer ajudar, né? Mas hoje o mercado ele já determina que o síndico, o gestor, tenha uma especialização, né, em administração, em contratos, né? Então isso ele está se tornando essencial, né? Não diria obrigatório, mas ela é essencial para que o condomínio tenha uma boa gestão, para que tenha suas manutenções em dia, né, que tenham todos os contratos validados por um escritório jurídico, né? Então essa especialização ela se torna cada dia mais essencial, ainda mais nos empreendimentos, né? Hoje existem condomínios aqui em Curitiba que existem 4, 5 subcondomínios dentro de um condomínio, né? Então essa especialização ela é essencial mesmo. Nós temos alguns assim, né? E Uhum. tem que lidar com parte trabalhista, tem parte fiscal, às vezes, que envolve um pouco, muita parte de equipe, né? E onde é que o síndico não pode errar? Onde é que quais são ou alguns pênaltis que ele não pode cometer? Ele não pode errar na falta de transparência, né? Eu explico para os síndicos que quanto maior a transparência dele,
menos problema ele vai ter, né? E isso vem somado a um trabalho de uma boa administradora, né? Porque hoje as administradoras elas têm aplicativos, dispositivos, né, que trazem essa segurança jurídica para o morador, em consequência para o síndico. Então, uma movimentação financeira, tudo é acompanhado pelo morador hoje de forma automática e praticamente direta, né? O síndico paga uma nota fiscal, a nota fiscal já está no aplicativo da administradora, com a nota fiscal, o contrato e o comprovante de pagamento. Então, quanto maior a transparência, né, menos problema ele vai ter. E também, Ricardo, eu acho que um bom síndico ele tem que ter o diálogo, né, com os moradores, ouvir os moradores, tanto aqueles que questionam alguns atos da gestão, como aqueles que apoiam. Então, o diálogo nessas duas frentes ele é essencial, né? Porque o síndico ele tem que gerir, né, essas tarefas, né, que os moradores impõem a ele. Tem um barulhinho, vocês estão escutando aqui, como a gente está aqui no prédio que está tendo reforma da piscina aqui em cima, e chama metro quadrado, né? Então é para poder fazer né, Matheus? Uma parte sonora aqui, de como funciona um empreendimento de verdade. Você comentou sobre a transparência, concordo 100% com você. Hoje está tudo online, né? A pessoa vê o balancete, vê a nota fiscal, né? E a história da crítica, eu vejo a crítica positiva, porque a crítica a pessoa está verificando algo do teu trabalho que geralmente ou você tem uma resposta boa ou tem que corrigir mesmo. Sim. E você vai lá e arruma aquilo e está te ajudando. Só que tem que ser de maneira civilizada, né? Uma maneira, olha, tem um problema aqui e tal. Conversando funciona. Porque não pode ter uma crítica com muita emoção, assim, e se repetir aquilo de uma forma que às vezes não é razoável. E aproveitando, o que é um síndico de sucesso para você? Um síndico de sucesso, Ricardo, é aquele síndico que tem as suas contas aprovadas na Assembleia Ordinária, que é aquela que eu falo bastante, que é a mais importante para o síndico. É aquele síndico que já tem várias gestões, né, dentro de um condomínio, então isso é a consolidação, né, de um trabalho bem feito, é você ter as suas contas aprovadas, é você ser eleito, às vezes, por unanimidade, Isso né, é legal, isso é bacana. numa reeleição, né, é você conseguir dialogar com todas as frentes que existem dentro de um condomínio e também absorver, como você muito bem disse, nessas críticas construtivas, né? Que existem críticas que o pessoal leva para o lado pessoal e que essas devem ser deixadas de lado. Mas as críticas construtivas fazem parte de um síndico de sucesso, com certeza, né? E a busca pela especialização na profissão. Concordo plenamente. Para mim, o síndico de sucesso é você ser reeleito, que já atesta todo o trabalho que foi feito, né, com qualidade, e você manter a tua saúde mental, porque é fácil o síndico levar para o lado pessoal muita coisa, né, e se perder nisso aí. Então, essas duas coisas. E é por causa disso que nós fizemos o livro Síndico de Sucesso, e agora virou um curso. Quem quiser pode entrar no site, que é www.curso síndicodesucesso.com.br. É um curso digital gravado, 8 a 10 horas de gravação com certificado ao final. E tem alguns anexos que você vai receber também. E o preço hoje está R$ 360 em até 12 parcelas de R$ 40. Pode parcelar em 1, 2, 3, quanto você quiser. Está disponível. A gente fez o mais fácil de passar esse conhecimento aí de 40 anos de síndico e 15 anos de síndico profissional. Tomara que vocês gostem do nosso curso. E para finalizar, Igor, deixar uma mensagem para o nosso seguidor aqui, para o nosso ouvinte. Com certeza. Então, você é interessado na gestão condominial, né? Eu repito aquilo que eu disse, né? A transparência é fundamental, a especialização é fundamental, né? E a oitiva ali de todos os moradores para que a gestão do condomínio seja a mais transparente possível. E se precisar entrar em contato para poder tirar outras dúvidas, como é que faz? O nosso escritório, você pode... ele tem um site que é www.igoraraújo.adv.br, né? Lá tem algumas informações dos nossos serviços, né? E estamos à disposição para atender as pessoas que tenham interesse nesse assunto. Muito obrigado, Igor. Muito feliz de estar aqui. Você é um ótimo profissional e ter trabalhado muitos anos juntos, sucesso praticamente em todas as ações, em todos os nossos trabalhos juntos aí.
Então, sou muito grato ao teu trabalho na pessoa física e na pessoa jurídica. E para você, querido ouvinte, deixar aqui nossas dicas para escutar esse podcast e os outros 19 já gravados, você entra no Spotify ou no YouTube da Rádio CBN Curitiba. Também tem a nossa coluna, que é nas terças-feiras, às 16 horas aqui na rádio, e todas elas, já estão fechando 4 anos de coluna, estão disponíveis no site da CBN Curitiba. E deixar o nosso curso, repetir aqui, cursosindicodsucesso.com.br. Um forte abraço para você, lembrando que tudo passa, mas os imóveis ficam. E, se bem administrados, deixando uma renda por gerações. Um forte abraço e até a próxima!